Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Dil, para quem não me conhece, e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre algo bastante importante, né? Que é a questão de sentimentos, de realidade, até mesmo em questão de espiritualidade, né? Mas principalmente sobre a questão de como ver o mundo, como sentir o mundo, como sentir a realidade e como interpretar as coisas na realidade, né? E isso trazer para os sentimentos, para o entendimento, né? Para a compreensão. E muitas vezes a gente acaba pecando muito com as outras pessoas, porque uma coisa que é real, que a gente sabe é que ninguém é igual a ninguém, não é? E muitas vezes a gente acaba julgando as outras pessoas, ou as reações das outras pessoas, ou as manifestações, né? A maneira como as pessoas encaram certos desafios, certos momentos, porque a gente acaba se baseando em nós mesmos, né? A maneira como nós enxergamos, a maneira como nós interpretamos, como nós sentimos, e a gente sabe que as pessoas são diferentes. As pessoas, elas têm vivências diferentes, né? E tudo isso, né, faz com que muitas vezes assim a gente acaba machucando, a gente acaba realmente ferindo as outras pessoas. Bom, eu vou colocar aqui uma situação agora que está acontecendo, né, que aconteceu com a minha esposa, a Lilith. Para quem nos conhece, né, sabe a Lilith. Lilith é uma pessoa bastante sensível, né? Ela é bastante forte por todo o histórico de vida dela, mas também ela é bastante sensível em relação a uma série de coisas, principalmente por toda uma vivência, né? Por todas umas experiências de vida, né? Por tantas coisas que ocorreram com ela, que faz com que ela tenha uma certa fragilidade em muitos campos, muitos assuntos, né? Ela tem assim, muitas características, tá? De quem tem o autismo ou um transtorno do espectro autista, né? Vou deixar claro aqui que eu não sou um profissional da área da psicologia ou da psiquiatria, tá? Quer dizer, eu não estou dando um diagnóstico aqui, tá? Eu estou colocando, tá? É algo assim de observação de todo esse tempo que nós vivemos juntos. Eu sou um professor, para quem me conhece, né? Trabalho com Fundamental 2, e lá sim eu convivo com crianças que têm diagnosticado com autismo, né? E eu observei assim que tem algumas características nela, né? Do autismo, certo? E agora, para realmente dizer se é realmente o autismo, sou um profissional mesmo. Eu quero deixar claro que eu não estou aqui dando um diagnóstico, mas sim algo de observação de algumas características. E a questão do autismo a gente sabe que tem muito a ver também com a questão da própria né, coisas que acontecem na vida, né, uma questão psicológica, até neurológica, né, também, segundo alguns especialistas, e tem todo um histórico, né, para isso, né. E por conta disso, né, por conta de tudo isso, ela tem uma dificuldade bastante grande de lidar com certas emoções, de lidar com certas
comentários, com certas falas, né? Principalmente assim pelo fato dela, além dessa questão, assim, ela tem alguns problemas de saúde também crônicos, né, como questão respiratória, né, um histórico de fibromialgia que é da família, inclusive, não é só dela, né, certo? Sofre com algumas dores, né, sempre assim, com dores fortes, vamos dizer assim, né, não com algumas, mas com dores fortes, assim, crônicas, muitas vezes. E ela também tem crises de pânico, né, crises de ansiedade, de pânico, né, tem acompanhamento para isso, assim, de uma certa forma, né, medicada, mas muitas vezes a situação é tão forte, né, a situação é tão foge tanto do controle que fica difícil, né, assim mesmo medicada, assim, fica difícil sim se controlar, né. E ela passou por, passado por um estresse assim muito grande, né, e teve essas crises e tudo mais, e ela ouviu assim, né, muitas vezes até eu me coloco aqui como, né, com uma certa culpa também nesse processo todo, porque eu também, quando a gente acaba assim se descontrolando ou achando que vai ajudar, a gente acaba falando coisas de um jeito como se achando que aquilo vai ajudar, e na verdade aquilo lá na verdade só piora a situação, e é isso que está acontecendo. Então, certo, documentários, né, como que ela está dando show, ou que ela está querendo chamar atenção, certo, ou que ela está realmente fazendo algum tipo de teatro aí para chamar atenção. Então são comentários que só vêm agravar ainda mais assim o psicológico, né? E eu aqui peço até, assim, realmente eu me peço até perdão por ter uma certa culpa também nessa questão, né? E eu vim aqui justamente para falar sobre isso. Então, assim, Lilith, ela tem como eu falei, né, ela tem alguns aspectos, né, que faz com que ela realmente, ela tem muitas coisas que é difícil para ela lidar. Por exemplo, né, vou dar um exemplo prático aqui para não ficar só na imaginação do que seria isso, né, assim, ela é bastante literal, né, tem certas coisas que a gente costuma usar no dia a dia, ou certas coisas que a gente costuma falar assim, que são na verdade são metáforas, né? Que ela muitas vezes até entende o sentido daquilo, às vezes até ela pede até para eu explicar melhor o sentido daquilo para ela, porque assim na cabeça dela aquilo lá ela entende como sendo uma coisa literal. Um exemplo, né? Quando eu estou para entrar no ônibus para ir trabalhar, né? E eu mando uma mensagem para ela falando assim, vou pegar o ônibus, né? Ou mesmo quando a gente usa muito o termo também, vou tomar um ônibus, né? Então, quer dizer, pegar e tomar, para ela não tem o mesmo sentido, por exemplo, de entrar no ônibus e tudo mais. Então ela até me corrige, não, você vai entrar no ônibus, você não vai pegar o ônibus, né? Certo? Então, então isso assim acaba realmente assim até ampliando, né, para outras questões, né, realmente, e até as questões realmente das emoções, né, a própria emoção da pessoa assim ela fica bastante fragilizada, né? Então não quero que esse vídeo se estenda, um vídeo tão longo assim, mas assim, o que eu quero dizer é que ela tem essa característica, tá? Ela tem, ela é uma pessoa assim, ela é inteligente, sim, ela entende de muitas coisas, tem dificuldades em algumas outras, sim, como todo mundo, né? Às vezes assim se sai bem numa coisa, em várias coisas, mas tem coisas que tem dificuldade, todos nós temos, né? Um pouco mais de dificuldade em algumas coisas e se sai muito bem em outras, né? É o caso dela também. Mas ela também tem essa, às vezes, dificuldade de entender certas colocações, ou certas expressões, ou certas reações que nós temos, assim, que é muito claro para nós e que para ela, assim,